Bom dia a todos. Continuando então os comentários sobre o capítulo 4 da obra-chave para a Teosofia, eu vou comentar agora a segunda parte, que já finaliza o capítulo. É um capítulo curto e todo ele gira em torno do tema então das relações da sociedade teosófica com a teosofia, explicando a diferença entre uma coisa e outra. Essa segunda parte, o subtítulo é O Abstrato e o Concreto, e traz várias afirmações, traz várias informações que eu considero essenciais, inclusive para o entendimento da própria teosofia. Então eu separei alguns trechos que eu vou ler na íntegra e alguns outros comentários que eu irei realizar. Essa parte começa então pedindo para que seja explicado um pouco mais essa diferença entre teosofia e sociedade teosófica, que foi, conforme os áudios que eu enviei anteriormente, já havia sido abordado nesse capítulo. Então, surge a resposta. A sociedade é um grande organismo de homens e mulheres, composto dos elementos mais heterogêneos. A teosofia, em seu sentido abstrato, é sabedoria divina, ou o agregado de conhecimento e sabedoria que fundamenta o universo. Um trecho mais abaixo tem o seguinte: alguns membros se empenham devotamente em realizar e, por assim dizer, objetivar a teosofia em suas vidas, enquanto outros desejam apenas conhecê-la e não praticá-la. Outros ainda podem ter se filiado à sociedade meramente por curiosidade ou por interesse passageiro, ou talvez ainda por por alguns de seus amigos pertençam a ela, né? Então por influência dos amigos. Aqui, ela mais uma vez salienta a importância de entender essa diferença, então, entre a teosofia, que é algo ideal, esse conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento do cosmos e da nossa realidade, né, do universo, do nosso planeta, da nossa natureza, a nossa origem, nosso destino e tudo mais. E a sociedade teosófica, que é uma instituição humana criada por seres humanos, que foram inspirados e orientados, né, por dois Mahatmas, como a maioria deve conhecer a história, mas ainda assim uma instituição humana criada por seres humanos que foca no ideal teosófico e tenta, na medida do possível, seus membros, né, os seus integrantes tentam, na medida do possível, cada vez compreender mais e viver mais esse ideal. Cada um em seu nível, diversos níveis. Então, esses questionamentos giraram em torno do fato de que nem todos os membros, né, fazem jus à magnitude, né, do ideal teosófico. O que é natural, porque afinal é uma instituição humana, feita de seres humanos, e estamos todos nessa tentativa. Né? A Annie Besant trazia uma analogia bem interessante sobre a teosofia. Né? A teosofia, também chamada de oceano de sabedoria, ela dizia que é justamente como o oceano, né? Como um mar. E onde ela permite que mesmo uma criança brinque em suas partes mais rasas, ou em regiões mais profundas, mesmo um gigante teria que aprender a nadar, porque não dá pé. Eu gosto muito dessa analogia e eu ainda complemento, né? Eu acho que nessa praia aí da teosofia existem vários tipos de relacionamento que nós desenvolvemos com ela. Existem pessoas que só ouvem falar a respeito, nunca viram o mar, né? Só ouvem falar, veem fotos, assistem na televisão, então elas ouvem falar sobre aquele oceano de sabedoria chamado teosofia, mas não tem contato direto com ele. Outros vão até essa praia, mas não chegam a entrar no mar, né? Ficam só contemplando. A contemplação daquele mar ali acalma, assim como a gente quando está no litoral, né? Acalma, traz bem-estar, mas não chega a ter contato direto também, não chega a se molhar ali, né? Outros vão só na beirada, molham os pés, outros vão nas partes rasas, entram um pouco mais. Outros ainda, alguns poucos, se tornam exímios nadadores. Então, dão braçadas, né? Impressionantes ali e cruzam de um lado ao outro. Esses são nossos palestrantes, né, os escritores, mas mesmo isso não é ainda o objetivo final do yogi, porque eu penso que o objetivo final seja não se tornar um exímio nadador,
mas um mergulhador. Porque é no fundo desse oceano que estão as maravilhas que a teosofia nos guarda ali, né, nos reserva ali. Então é um treinamento diferenciado. Por isso, o treinamento da meditação e tudo mais. Porque, pensem que se a teosofia é tudo isso que a gente está dizendo, nem ao menos os livros, né, são capazes de representar a sua magnitude. Né? Essa é uma questão importante que muitos não entendem, que a teosofia ela não é uma filosofia específica no sentido... depois a Blavatsky fala mais sobre isso, eu vou ler ali. Mas no sentido de ser uma vertente filosófica que surgiu. A palavra teosofia é só uma palavra muito bem escolhida, que não surgiu com a sociedade teosófica, ela já existia, surgiu no século III com os filaleteus de Alexandria. Mas a palavra ela é só uma palavra para expressar algo que nós não temos muito como expressar em palavras. E toda a literatura teosófica gira em torno de nos conduzir a essa sabedoria que permeia a realidade, que é o conhecimento da própria realidade. Esse conhecimento da própria realidade ele não pode ser adquirido somente pelos livros. E assim como não pode ser adquirido somente por uma filiação ou uma instituição. Então, esse é o ponto. Em outra parte da obra, ela salienta bastante isso, né? Que a filiação à sociedade teosófica não torna ninguém um teósofo. E mesmo fora da sociedade teosófica, há muitos teósofos que não sabem que são e que não usam essa palavra, que nunca ouviram falar dessa palavra. Isso não importa, o importante é a postura diante da vida e a percepção direta da realidade. Uma pessoa pode ser um grande teósofo sem nunca ter ouvido falar nessa palavra. Enquanto outra pode, a vida toda, estudar sobre isso e nunca, nessa encarnação, se tornar verdadeiramente um teósofo. Mesmo estando filiado e extremamente envolvido com a sociedade teosófica. Então são diferenças bem importantes, né, de salientar. Tem um outro trecho aqui que eu marquei. A teosofia é o oceano infinito da verdade, do amor e da sabedoria universais, refletindo sua radiância sobre a Terra, enquanto a sociedade teosófica é somente uma bolha visível desse reflexo. Teosofia é natureza divina, visível e invisível, e sua sociedade, a natureza humana tentando ascender a sua fonte divina. Ela foi formada para auxiliar a demonstrar aos homens que existe tal coisa como a teosofia, e ajudá-los a ascender a ela pelo estudo e assimilação de suas eternas verdades. Já continuo.